Primeiramente, longa e próspera vida para todos, que Deus esteja presente aí em nossa labuta. E que sejamos sempre agraciados com a sua graça. Aqui eu tenho uma prova de nível médio, assistente legislativo, Câmara Municipal de Maringá, 2017. É a cara da OCP. Agora, proposicional. Tudo aí é proposicional. Então, tocamos em frente. Questão 16. A negação da proposição João foi à feira e comprou uma maçã. Isso aí é uma conjunção. É o i aqui, a conjunção. E negar a conjunção é você negar as proposições envolvidas e de conjunção se fazer uma disjunção. Então, vou fazer P e Q. P e Q. Então, se você nega isso aqui, negar isso aqui é equivalente a negar P, disjunção, negar Q. Pronto, acabou. Então, João não foi à feira ou João não comprou uma maçã. Onde tem isso? João foi à feira, não. João não foi à feira ou João não comprou uma maçã. João foi à feira, não. João não foi à feira e não cabe. João foi à feira ou João não foi à feira. Então, a negação aqui está representada no item B. Item B. Vamos para a próxima. Se inscreva! Uma questão aqui, 17. Um jogo, né? Aline, Beatriz e Karine fizeram suas provas de matemática, português e química ao final do ano da escola, todas no mesmo dia. Aline teve somente uma reprovação. Beatriz reprovou na mesma matéria que Aline, mas foi aprovada em português. Todas foram aprovadas em matemática. Karine teve 2 reprovações. A partir dessas afirmações é correto concluir que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma tabelinha aqui, onde ALI é Aline, BEA é Beatriz e CAR é Karine. Aí eu vou fazer aqui isso aqui, a minha coluna. Na minha linha eu vou colocar aqui matemática. Vou colocar português. E vou colocar química. E vou as informações de aprovação. Aline teve somente uma reprovação. Beatriz reprovou na mesma matéria que Aline, mas foi aprovada em português. Então, Beatriz foi aprovada em português. Então, eu vou botar um A aqui. A de azul, aprovada. Beatriz, português. Todas foram aprovadas em matemática. Então, matemática, todo mundo foi aprovado. Aí, mais à frente, o indivíduo diz aqui, ó. Aline teve somente uma reprovação. Tudo ok, Aline teve somente uma reprovação. Beatriz reprovou na mesma matéria que a Aline. Então, Beatriz tem uma reprovação, mas eu já sei que ela aprovou em matemática e em português, ela reprovou em química e a Aline também reprovou em química. Aí vem. Beatriz reprovou na mesma matéria que a Aline, mas foi aprovada em português. Todas foram aprovadas em matemática, todas. Karine teve 2 reprovações. Então, se Karine todas foram aprovadas em matemática, Karine teve 2 reprovações, Karine foi reprovada em português e em química. Reprovada. A partir dessas afirmações é correto concluir. Veja só que Aline teve somente uma reprovação. Ela reprovou em Química, que é a mesma reprovação de Beatriz, então ela foi aprovada em português. Pronto, acabou. Aí daí você vê os itens. Eu já vi isso umas 2 vezes na OCP, né? Esse joguinho. Sempre cai, esse joguinho é típico, é só leitura. Item A. Aline e Beatriz foram reprovadas em português. Aline e Beatriz foram aprovadas em português. Então isso é falso.
Karine teve 2 aprovações. Karine teve 1 aprovação, isso é falso. Beatriz foi aprovada em Química. Beatriz foi reprovada em Química. Falso também. Aline foi aprovada em Português. Aline foi aprovada em Português. Então isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. E Beatriz teve o mesmo número de reprovações que Karine. Não, falso. Então o item é o item D. O item é o item D. Item D. Vamos para a próxima. Se inscreva. Dentre as alternativas a seguir, sempre acontece isso. Atentos para isso aqui. São proposições lógicas, exceto. Preposição lógica é toda afirmação. Na verdade, que tende a um verdadeiro ou falso. Simples assim. Agora você aparece com a interrogação. Não cabe. Uma exclamação também não cabe. Então vejamos isso aqui. Eu já vi interrogação, agora a gente vai ver a exclamação. Boa sorte com a sua prova, exclamou o cara. Uma criança sempre diz a verdade. Uma afirmação. 5 vezes 2 são 10. É igual a 10. É uma afirmação. À noite, todos os gatos são pardos. O número 18 é ímpar. Então, temos as afirmações aqui nos itens que se segue à frente do ar. Então, o item errado que se procura é essa exclamação aqui. Boa sorte com a sua prova, que não me diz nada. Na verdade, só exclamou à vontade de um outro para com outro indivíduo. O que é que ele tenha sorte. Item A. Se inscreva. É verdade que todos os médicos brasileiros têm diploma universitário. E alguns médicos fazem concurso. Todos têm um diploma e alguns vão fazer concurso. Além disso, alguns médicos fazem uma especialização. Alguns fazem especialização. A partir dessas afirmações, é correto concluir que todos os médicos fazem concurso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Os médicos que fazem concurso também fazem especialização? Ninguém me disse isso. Também fazem. Se um médico faz especialização, então ele não fez concurso? Que é isso aqui? Também não cabe. Se um médico fez especialização, não implica que ele fez concurso? Através das informações do I da questão, nenhum médico que faz concurso tem diploma universitário. Mas a gente não pode afirmar isso. Como é que nenhum médico, se todos os médicos têm diploma universitário, para você fazer concurso você tem que ter, tem que ser médico. Então não cabe. Nem todos os médicos fazem especialização. Isso é certo, nem todos os médicos estão aqui. Ó. Além disso, alguns médicos fazem alguma especialização. Nem todos é a equivalência. Os médicos fazem especialização e tem Para a próxima, se inscreva. Questão 20 e última questão. Essa é legal, é equivalência. Eu vou tratar ela mais didaticamente, né? A afirmação se Pedro mente então é segunda-feira é logicamente equivalente a é a equivalência do condicional. Então eu vou lembrar aqui de novo, já lembrei em outras aulas. Então eu vou fazer, mas eu vou fazer aqui. Eu vou tratar duas proposições simples P e Q, onde P é Pedro mente e Q é segunda-feira. Eu tenho duas proposições simples. Para a tabela verdade, o número de linhas seria esse 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Porque eu tenho duas preposições simples, eu pego 2 e elevo a nzinho, onde nzinho é o número de preposições. Então, para eu ter o número de linhas, é 2 elevado a nzinho, onde esse nzinho é o número de preposições simples envolvida
no conjunto, não é verdade? Na composição. Então, 2 ao quadrado é 4. 4, então ficaria verdade, verdade, falso, falso. Falso, falso. Eu pego esse 4 e divido por 2, a primeira coluna, 2 verdades, 2 falsos. Depois eu alterno, que eu pego 2 divido por 2 dá 1, alterno verdade, falso, verdade, falso. Eu quero achar a equivalência, só mostrar. Na verdade, eu vou fazer não P, e não Q, e não Q. Negar P seria eu fazer falso, falso, na verdade, verdade, verdade. E negar Q seria falso, verdade, falso, verdade, verdade. Aí eu vou fazer o condicional P, então Q. P, então Q. Isso aqui é o necessário e o suficiente. Só é falso quando o necessário é falso e o suficiente é verdade. Então, é nesse segundo caso aqui. Então, necessário, verdade, verdade, verdade. Necessário falso, suficiente, verdade é falso. Necessário, verdade, suficiente, falso é verdade. Necessário falso, suficiente, falso, verdade. Eu vou mostrar as duas equivalências aqui. Eu vou chegar um pouco para cá. Vou mostrar as duas equivalências. A primeira equivalência é você negar que, e negar que implica em negar P. Então veja isso aí. Negar que P, onde isso aqui é o necessário e isso aqui é o suficiente. Necessário, falso, suficiente, falso, verdade. Necessário, falso, suficiente, verdade, falso. Necessário, necessário, verdade, suficiente, falso, verdade. Necessário, verdade, suficiente, verdade, verdade. Ó, é equivalente. Então isso aqui, ó, e isso aqui, uma equivalência. Então, vamos agora fazer o seguinte, negar P ou Q. Então vamos fazer essa composição aqui, onde isso é uma disjunção. Então vamos ver não P o quê? Não P o quê? Então isso aqui é verdade, falso ou verdade, verdade, falso, 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 verdade ou verdade, verdade, verdade ou falso, verdade. Olha a equivalência aqui, olhem. Então, olhe que maravilha. Isso aqui é equivalente a isso. E é equivalente a isso aqui. Que maravilha. Sem dor de cabeça. Então se escreve que P, Q, então Q é equivalente a você negar que condicional não P ou você negar P disjunção Q. Então vamos ver onde é que tem isso aí. Se isso tem nos itens. Já fizemos isso outrora. Então, o cara diz no item A. A afirmação se Pedro mente, então é segunda-feira, é logicamente equivalente a. Aí o cara já sabe que é. Se não é segunda-feira, então Pedro não mente ou Pedro não mente ou é segunda-feira. Então, vamos ver. Pedro mente todas as segundas-feiras. Eita. Se Pedro não mente, então não é segunda-feira. Só que essa coisa aqui, ó, não é segunda-feira, é o suficiente, pois o necessário do condicional, no caso, seria Pedro não mente. Se não é segunda-feira, então Pedro não mente. Olha aqui ó, como está organizado. Ó. A equivalência é essa aqui.
É essa aqui, do condicional. Então, olhe. Isso aqui, já sei que é verdade. Então vamos para a próxima. Pedro mente seria Pedro não mente. Se não é segunda-feira, de novo. Então Pedro mente. Pedro não mente. O item C. Espero ter ajudado. Que Deus esteja presente em nossas vidas. Outra e sempre. Paz. Não durma. Se inscreva no Mundo Lógico.